Converso com o Rodrigo Moliterno, Head de Renda Variável da Vida Investimentos. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo aqui no CNN Money e uma boa tarde para você. Boa tarde a todos. Queria muito entender a sua percepção desse resultado. A gente está diante de um cenário de desaceleração econômica como um todo, então a gente estava já de olho para ver o que ia acontecer nesses balanços. Como é que você entende esse resultado desses balanços no fim das contas, agora chegando no encerramento dessa divulgação? Bom, vamos analisar aí essas temporadas de balanço, né? A gente veio desde a primeira temporada, segunda e terceira, com reportes bastante positivos para o lado das empresas, né? E, obviamente, existia uma expectativa bastante grande no resultado agora do terceiro trimestre, né? O que acabou se confirmando, né? Se a gente for pegar, assim, falando em grandes números em geral, por volta de 60% dos resultados acabaram superando aí as expectativas dos analistas. 20%, 22% acabaram vindo dentro das expectativas dos analistas e apenas 20%, um pouquinho menos talvez, abaixo das expectativas dos analistas. Então a gente vê a temporada como bastante positiva, né? Vê também aí as empresas, de certa forma, todo nesse ambiente hostil, com juros elevados, inflação alta, até mesmo começando a ter uma desaceleração agora nesses últimos meses da economia. Ainda assim, as empresas conseguiram aí superar todos esses desafios e reportaram bons resultados, né? Então, acho que você mesmo mencionou a questão de Petrobras, Itaú, que acabaram reportando bons resultados, surpreendendo o mercado. O próprio Itaú veio com um resultado excepcional, quase 12 bilhões de lucro. Então, a gente tem aí expectativas positivas. Agora, realmente, é ver aí para frente, nesse último trimestre, com uma expectativa até que começa a se criar em relação aí ao início do nosso corte de juros, haja vistas que a gente vem observando os nossos índices de inflação aí tendo um certo recuo. Hoje saiu o IBC-BR, né, que é uma prévia do PIB, recuando mais do que a expectativa do mercado. Então, ver como que o próximo trimestre vai se dar. Esse último que acabou de fechar foi, de certa forma, no meu ver, positivo. Para te perguntar, Rodrigo, qual seria o destaque que você traria para a gente dessa temporada de balanço? Você falou que, assim, 60% acabou superando, a maior parte, então, dos balanços acabaram surpreendendo. Mas você conseguiria destacar pelo menos um ou dois que, olha, veio muito acima do que estava sendo projetado? Eu acho que um destaque que dá para a gente destacar é a Marfrig Brasil Foods. O primeiro resultado, MB. após isso, MBRF3, né, o primeiro resultado após aí a fusão delas, veio um resultado surpreendente, não por menos o papel nesses últimos dias reagiu positivamente, subindo acho que quase 20%, tá voltando aí para patamares, vamos chamar assim, antes da fusão, né? Então acho que esse foi um resultado realmente que surpreendeu. Tá bastante do lado positivo. Do lado negativo, diria até o resultado de Rap Vida, que há 2 dias atrás reportou o resultado, veio bem abaixo das expectativas, né? Veio acho que quase 50% abaixo das expectativas dos analistas. Então, colocaria esses dois como um bastante positivo e um bastante negativo. Perfeito. Agora, olhando para esse cenário que a gente tem, temos cenário positivo, cenário negativo, queria entender o quanto que na sua avaliação a gente teve de impacto quando a gente olha especificamente para os mercados. Quais são os cenários que você acredita que tiveram um impacto maior? Assim, a gente viu o Banco do Brasil sentindo bastante no dia da divulgação, Ipera recentemente sentiu um impacto muito forte também. Quais foram as ações que acabaram sentindo bastante esse resultado, Rodrigo? Acho que assim, dentro do setor financeiro, os bancos vieram com resultados bons, dentro das expectativas, ligeiramente acima alguns, e como você mesmo mencionou, o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, quando saiu o resultado, se mostrou que ainda não começou a recuperação que se esperava, né, principalmente na linha agro, né, na linha de empréstimo de agro, onde foi o grande input dele negativo no trimestre anterior. Ainda ele não conseguiu mostrar grandes melhorias, os múltiplos deles também acabaram deteriorando, piorando.
recuperando, então acabou tendo dentro do setor financeiro talvez o ativo que acabou segurando o ímpeto do rally que a gente pôde observar em virtude de expectativas e resultados que o setor financeiro pôde reportar, né? Então eu destacaria esse daí. E obviamente acho que o mercado acompanhou bastante aí o resultado dos grandes nomes, né? Acho que vale a pena a gente colocar aqui em pauta também que veio com bom resultado, né? Ela já havia reportado produções melhores e acabou reportando um bom resultado, e o que se destacou foi realmente, talvez no conference call, depois o CEO Pimentel da empresa falando das expectativas da empresa, né, em diversificar a produção e em buscar novos mercados, está tentando entrar lá em China, então também destacaria esse lado aí. Aproveito também para te perguntar, Rodrigo, o quanto que esse rally que a gente viu do Ibovespa nos últimos dias teve relação com esse desempenho até positivo como um todo desses balanços, mesmo nesse cenário aí de uma economia que está começando a desacelerar? Bom, eu acho que no meu ver, eu diria que, vamos botar em percentual, talvez aí uns 40% tem resultado aí das empresas. Os outros 60% realmente acredito que é por conta de fluxo, e muito por conta de fluxo do estrangeiro, né? O estrangeiro, após, obviamente, o início do corte dos juros lá fora, e principalmente com as posturas aí do governo Trump, ele está optando em não deixar mais os ovos na mesma cesta. Então, como lá a gente está numa tendência de queda de juros, ainda que o shutdown tenha bloqueado um pouco disso daí, porque existe uma certa incerteza para a próxima reunião, se a gente segue ou não, justamente pela ausência de dados durante o shutdown, mas os investidores observaram que vale a pena realizar e reposicionar globalmente. E nisso daí o Brasil acabou capturando um grande fluxo, o que contribuiu, talvez em grande parte, aí esse nosso rally que a gente pode observar. Quando a gente olha para os nossos investidores locais, vamos chamar assim, os institucionais, pessoas físicas, esses aí tiveram bastante afastado desse rally, se assim a gente pode dizer, né? Talvez agora no finalzinho, em virtude dos resultados de balanço e também em virtude, talvez, da deterioração da nossa economia no que tange aí a uma desaceleração da economia, a inflação diminuindo, eles começaram aí a voltar. Então, eu colocaria em pauta aí 60% fluxo do estrangeiro e 40%, eu diria aí, que está relacionado com resultados da empresa e o nosso investidor local voltando aí a olhar para as ações. Perfeito. E aí também queria saber, na sua avaliação, o que esperar dos balanços futuros. A gente sabe que tem aí muitos setores envolvidos, é difícil fazer esse recorte geralzão. Então, se você quiser separar algum setor ou outro para a gente já ficar de olho no que pode vir, talvez algum setor que não se saiu também agora nesse trimestre, mas talvez possa vir melhor no quarto. Como é que você enxerga? Eu acredito que talvez lá os setores cíclicos e talvez aí consumo, varejo, para o próximo trimestre, vamos chamar assim, possam ter uma performance melhor. Se a gente acreditar que realmente a inflação vem aliviando, apesar da economia vir desacelerando, começa-se a aumentar a expectativa de corte de juros. E vamos lembrar, a gente tem também aí final de ano, festas, e sempre tende aí a aquecer. Então, acho que nesse sentido, esse setor que foi mais debilitado, que sofreu mais, né, nessa última temporada de resultado, pode vir aí a surpreender positivamente. Óbvio que não dá para tirar o olho aí do setor financeiro, né? Acho que ele acaba por continuar sendo o nosso grande carro-chefe, né, com juros elevados, juros baixos. Acho que o setor consegue surfar muito bem nesses momentos. E na questão das commodities, tá? Isso daí a gente pode observar em relação à demanda global. Se a gente começar a ver um certo reaquecimento da demanda global, a gente pode esperar de novo resultados bastante positivos desse setor. Existe, obviamente, uma dúvida com relação justamente ao petróleo, né, que agora está em nível $65, mas a própria OPEP+ anunciou que pode colocar mais oferta, né, e o preço cair. Isso, obviamente, afetaria nossas petrolíferas e a gente teria um resultado não tão positivo. Mas acho que a gente tem bastante coisa aí pela frente, né? Acho que a gente tem um macro internacional se ajustando e o nosso macro local
tendendo aí a um certo ajuste, mas vai lembrar que o ano que vem também a gente tem eleições, daí começa de novo toda aquela questão da corrida eleitoral e o trade eleitoral que muito se fala aqui no Brasil. Queria aproveitar também para ver como é que está a sua projeção de fim de ano para o Ibovespa, depois desse cenário que a gente teve, Ibovespa chegando aí nos 158 mil pontos. A gente pode ver talvez o Ibovespa batendo 160 mil pontos até o fim desse ano. Como é que está caminhando? Eu sei que a gente tem dados importantes para sair, inclusive lá fora, né, Rodrigo, especificamente com relação a payroll, com relação a, inclusive, dados de NVIDIA que vão sair ainda de balanço, mas o quanto que a gente pode esperar para esse ano ainda com o que a gente tem de dados locais e ainda dependendo dos dados lá de fora e com juros também. Eu vou te falar que eu tinha uma expectativa de 155 mil pontos, tá? Antes até dessa temporada de balanço, antes desse rally, mas confesso que agora já estou revendo, é bem capaz que a gente feche o ano para cima dos 160 mil pontos. Uau. Acho que temos ainda sim espaço, tá? E para o ano que vem já a expectativa até está maior, tá? Eu estou na casa dos seus 175 mil pontos, tem casas como XP 170 mil pontos, já vi outros com 175 mil pontos também, tá? Então, assim, a gente segue com uma boa expectativa. A gente tem, como você mesmo colocou, acho que tem vários dados ainda por sair lá fora, acho que tem várias coisas que vêm acontecendo aqui, e todavia, acho que nosso mercado, apesar de a gente ter tido esse rally, ele segue ainda um pouco descontado em relação à média, né? Aquele famoso PL que todo mundo acaba observando, né? A média do mercado brasileiro é na casa dos seus 11,30, 11,50 vezes preço-lucro. Agora, até com todo esse rally, a gente chegou próximo de 10. Então, todavia, pelo menos ainda uns 10, 15%, a gente teria aí de espaço de correção até se chegar na média, né? E vai depender muito também da expectativa de queda dos nossos juros. Acho que a velocidade, a magnitude vão ser possível aí a gente prever se a gente vai ter uma alta mais expressiva ou menos. Acho que a gente entra numa conjuntura agora de inflação cedendo, expectativa de juros cedendo, que é muito favorável aí para os mercados de riscos, os mercados acionários. Perfeito, Rodrigo. Outra coisa que eu queria entender diante desse cenário é um fato que a gente tem acompanhado, que a gente sabe que estamos sem IPO aí há 4 anos, está bem escasso esse movimento. Eu queria entender como é que você está enxergando esse cenário, ao mesmo tempo que a gente tem uma valorização importante de várias ações como um todo. Então, a gente tem esse movimento, uma movimentação bem grande no Ibovespa, B3, mas ainda assim a gente está sem esses IPOs já há algum tempinho. Como é que você está vendo esse movimento todo? Acho que o que inibiu mais a questão do IPO foi os juros, né? Então, mas assim, conversando com casas que são bastante envolvidas com IPO, eles estão bastante esperançosos que a janela de IPO volte a se abrir, tá, para o ano que vem. Então, a expectativa é positiva. A gente teve ao longo desses últimos tempos aí até vamos chamar assim, um enxugamento de ações, um fechamento de opções aí para a gente investir em empresa. Em vez de a gente ter IPO, acabou tendo OPAs, né? As empresas sendo deslistadas. Então, acredito que a janela para IPO vai se abrir de novo a partir do momento que a gente volte a ter um cenário de queda de juros mais claro aí para frente. Acho que tem bastante empresas que gostariam de vir aí a mercado, mas obviamente não dá para você vir a mercado vender ação com um nível de juros bastante elevado, né? O investidor acaba comparando, quer queira ou não, com a renda fixa. E com um corte de juros já para março, o cenário possa mudar ou ainda vai ser difícil? Tem que esperar cair um pouquinho mais? Eu acredito que ainda tem que esperar efetivar mesmo, começar a queda para a gente ter uma certeza maior. Maravilha. Rodrigo Moliterno, Head de Renda Variável da Vida Investimentos. Obrigada mais uma vez pela conversa e volte sempre aqui no Money, viu? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada, uma boa tarde.